quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, bicho. Olhando pra vocês, as mesmas emoções, sentindo. Que prazer! Estamos inaugurando o nosso primeiro podcast. No caso, o Will Talk, tá aqui para todos vocês, ok? Então não repara muito não, que vai ter erros demais da conta e muitos acertos também. Eu tenho a honra de trazer nesse primeiro podcast, nesse Will Talk, um grande amigo querido. Eu tenho uma admiração imensa. Esse rapaz aqui, que se chama Fernando Ângelo. Primeiramente, muito obrigado pelo rapaz, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, latino e americano mesmo. Uau, uau! Eu quero dizer para você, Will, que é um grande prazer, você também, Marcos, um grande prazer estar aqui inaugurando esse Will Talk, que sem dúvida nenhuma vai ser muito sucesso, porque tem muita gente boa em Belo Horizonte que vai poder participar aqui, contar suas experiências e tal. E eu estou muito honrado de ser o primeiro. Maravilha. Marcos, muito obrigado, viu, pelo empenho, dedicação. O rapaz trabalhou bastante, viu, Fernando? Esse negócio ficar pronto. Ele e os sócios, e todo mundo aqui, ó. Tem um técnico de som ali, Enzo, a galera toda, né? A gente vai Esse falando projeto, aqui. primeiro, antes de tudo, é um prazer tê-los aqui, né? No nosso estúdio, no Clube 3 Podcast. É um projeto que já dura mais de um ano, a gente vem aos pouquinhos fazendo. Tudo que vocês estão vendo aqui foram feitos pelas nossas mãos mesmo, foi contratação quase zero de profissionais. Então a gente sabe o quanto nós investimos e o quanto nós suamos aqui dentro, literalmente, né? E ter vocês aqui é um prazer enorme. O Will, um amigo de longa data também, né? O Fernando, com uma trajetória que dispensa apresentações. E agora é com vocês, né? Que o show comece e o primeiro de muitos, se Deus É isso quiser. aí. Fernandão, vamos lá, vamos começar do começo, como diz a Lêndia, né? Você nasceu aonde? Eu nasci aqui em Belo Horizonte em 1956. Sou filho de uma cantora que foi rainha do rádio aqui em Minas Gerais, Eunice Fialho. Sou filho também do Wilson Ângelo, um jornalista, todos os dois já falecidos, mas daí veio a minha origem musical e jornalística, porque meu pai era jornalista e minha mãe era cantora, rainha do rádio e tal. Cantava Teve programa na TV Itacolomi. A minha mãe era foda, viu? Ela cantava muito bem e até os 80 e poucos anos ela ainda dava um banho em muitas cantoras que estão por aí. Então eu nasci aqui em Belo Horizonte, sou filho da terra, com muito prazer e orgulho. Maravilha. Eu tive a honra de conhecer sua mãe, Sim. né? Eu vou falar isso aqui agora porque o Fernando, a gente trabalhou muito durante alguns anos. Eu tive a honra de acompanhá-lo pelo Brasil afora e pelo exterior afora. Fomos em Portugal se apresentar e tal. E os irmãos? Quantos irmãos são lá? Eu conheço um trupe lá. Falar nisso, ainda você tem o terno? Meu terno tá com você que eu te emprestei? Tenho aquele Precisa devolver aquele terno, hein, Will? Já Que embolorou lugar aquilo lá, ótimo já. pra pedir, né? Gostei. Já embolorou. Porque agora tá registrado, né? Vai pra internet, agora não tem como fugir mais. Eu tem, não. emprestei o terno para ele participar lá comigo no programa de televisão. Era um programa chique, você lembra? Will? Chiquérrimo. Na RPI, né? Chiquérrimo. Mas E deve a- estar cheio de RPT. traço uma hora dessa, não? pois Não é. Exatamente, RPT, não era? É. E eu cheguei com uma roupinha de mineirinho lá, né? Meio zanganfrã, né? Ele falou, não, cara, vamos botar uma roupinha. Eu Mas tenho um ele terninho, arrasou deixa eu com te o terno. emprestar. Ele me emprestou Ele um terno. arrasou tanto que eu dei o terno para ele. Ficou mais bonito que eu no terno, então eu falei, não, vai pro corpo que te pertence. Ó, depois, como é que a gente fala? Nos ajustes aqui do programa, que a gente vai inserir um monte de coisa. Esse é o primeiro, a gente tem direito a fazer um monte de coisa. Mas a gente vai botar imagens do Fernando depois. E você tem a gravação lá, que você já me mandou isso. De Portugal? Isso, Sim. tem a gravação ao vivo. Com a sua permissão. Acho que tem. Não. Não, você já me mandou uma vez, já tem tempo isso.
Mas assim, só para enriquecer e Claro, claro. enriquecendo a É história super aqui, né? legal, pô. Isso é super legal, boa ideia. Você às vezes tem boas ideias. De vez em quando. Mas eu tava falando lá dos irmãos, tem uma galerinha lá, hein? É, infelizmente, um faleceu há pouco tempo, o Fred, que era, depois de mim, o mais conhecido aqui em Belo Horizonte, porque ele frequentava os bares Chorare da vida, esses, né? Então, o Fred fazia muito sucesso, ele cantava duas músicas, Ave Maria no Morro e Dizem que sou Isso eu louco. lembro. Ele fazia uma loucura com a voz e tal, muito bacana, mas não seguiu a carreira artística, não. Lá em casa, o único que seguiu a minha mãe e meu pai fui eu. Sou jornalista e também fui cantor, né? Sou cantor. Então, e sou o único lá de casa, sou ovelha verde. O único americano. Ô, Coelhão tá aí, tá na luta. Tá, mais ou Aí, menos, mais ou É. menos. Mas tá bom, é terceiro ano. Então a mesa tá bem eclética aqui, né? Um americano, cruzeirense ou atleticano? Aí, Opa, tá oi. bom. Ó, Minas Então Gerais tá. está representada O aqui. né? equilíbrio muito tá bem. rolando, tá isso aí. Que bom. Bem, aí tem quem? A Nanda, que eu também Tem a conheço. Maria Fernanda, né? E tem o Fábio, que também já faleceu, e o Francisco, que é o mais velho. Você conhece a família toda, Conheço. o Will é de casa há muitos anos, né? Então É. é essa galera lá. Maravilha. E eu, Agora, né? uma curiosidade minha, quantos anos vocês se conhecem? Vocês se conheceram Ah, quando? Eu não vou falar a idade do Will aqui, não. Não, mas aí a gente já... Não, deve ser uns, quê? Uns 30 anos? Uns Bem, 20 anos. que eu fui tocar com o Fernando, claro que eu já conhecia o Fernando. Ele já tinha estourado e tarará. Mas que eu fui tocar com ele foi, eu me lembro, foi por volta de 96. Isso dá o quê? Atenção, os matemáticos aí. 96? É, Bastante tempo. Tempo pra Bastante. caralho. faz Muito tempo. No próximo, vamos colocar uma calculadora aqui que facilita nos cálculos. isso, a gente bota... O computador ali faz. Ô, gente, ficou bonito, ó. Eu queria então até já, olha, camisa feita para o Will. Tô me sentindo lisonjeado hoje. Eu não posso chorar porque eu tenho que segurar a onda aqui. Mas, pô, fiquei emocionado. Uma caneca linda. Olha aí, Ângelo. Delicioso E aqui. tem um bagulho aí dentro. O bagulho não, desculpa. Tem um together aí Tem um dentro. togetherzinho aqui. Né? O povo só vai saber o dia que Esse é o alguém... segredo da casa, a gente não pode É. contar. Não pode contar. Né? Maravilha, bonito aqui, ó. Mas Esse, tá esse bom isso estúdio aqui. é o Clube 3, né? Depois você fala mais, tá, Marcos? Da proposta do estúdio. Bacana. Ó, no ar, ó, o Will Talk, tá tudo lindinho aqui. Tá together demais. Ô, Ângelo, vamos lá. Primeira profissão do Ângelo foi... A minha primeira profissão foi na TV Itacolomi, eu era office boy da redação. Eu trabalhei lá na TV Itacolomi a partir de 1972. Eu comecei como contínuo da office boy, né, da redação da TV Itacolomi, onde eu pude fazer uma trajetória bonita até chegar à reportagem. Foi lá que eu aprendi tudo sobre jornalismo, com os melhores jornalistas que tinha em Belo Horizonte. Era uma turma sensacional, pioneiro na televisão, né? Então, a minha primeira profissão foi... Depois eu fui arquivista, depois eu fui rádio escuta, que você tem que ficar escutando os jornais do Brasil inteiro ali na redação. Hoje não existe mais colhendo isso. informações? Como é Colhendo que é isso? informações e tal, anotando o que acontecia e tal. E aí você, logicamente, você filtrava aquilo e passava pro redator. E depois eu fui... trabalhei como arquivista, rádio escuta, e depois eu fui para reportagem. Comecei a fazer reportagem com 17 anos, ó, pra você ver. E o Felipe Drummond, um jornalista famoso na época, inclusive o filho dele, o Ivan Drummond, continua aí trabalhando, é um jornalista premiadíssimo. Foi o meu professor principal. Mas teve o Felipe Drummond, Sérgio Prates, Jaime Gomide e tantos outros. Com muita gente eu aprendi. Gessido Freire, que era o cinegrafista e tal. Então eu pude aprender um pouco de cada coisa na TV Itacolomi. E de lá
quando a TV Itacolomi fechou em 1979, aí eu fui para TV Manchete, fiquei 2 meses na TV Manchete, e da TV Manchete eu fui contratado pela Rádio Capital, onde fiquei também, se não me engano, 7 anos, cobrindo a área política. Eu nunca tinha feito cobertura de política na minha vida. Eu fui lá na rádio, o Fernando Zuba, que era o chefe lá, foi me entrevistar para ver, né, se eu ia trabalhar lá e tal. E ele Mas falou aí, só dar uma cortadinha. é, Você já era jornalista sim, formado, já sim, tinha estudo faculdade e já. tudo. E aí o Fernando Zuba virou para mim e falou assim: "Você já fez cobertura política?" Aí eu falei: Já, claro, faço sempre." Mentira, como sempre você tem que ter uma mentirinha para poder entrar, que senão você não entra. Aí ele falou assim: "Então você está contratado, você vai fazer a cobertura política para a Rádio Capital." E ele acreditou em mim, no meu trabalho e no trabalho que eu já tinha feito como jornalista na TV Itacolomi, e aí me contratou. E foi aí que eu desenvolvi realmente, sabe assim, que eu aprendi tudo de rádio e tal. E de lá, da Rádio Capital, eu fui chamado para trabalhar na TV Globo, ser repórter da TV Globo. E aí fiquei lá até um A gente tempão. estava vindo para cá e você me contou uma história interessante. Quem é o cara que você ficava lá cobrindo? É muito legal essas curiosidades, assim, esses detalhes, né, assim, que cada um tem na vida, cada um tem uma história, tem um momento e tal. Você me contou uma história muito interessante. Depois eu vou te falar aonde que eu estava e o que que eu fazia e tal. Mas quem que era a pessoa Qual história? que você Eu estava cobrindo? Um político famosíssimo. Que Ah, sim. Sim, na época do Tancredo Neves, na época da eleição, né, e ele já era um candidato fortíssimo e tal, e a gente todos os dias aí eu já estava na Globo, né, e a gente todos os dias ia para casa do Tancredo ali na Praça da Liberdade, naquele prédio curvado ali, feito é, pelo Niemeyer, e a gente ia lá para cima do apartamento dele, lá nos últimos andares, e ficava a imprensa toda reunida e o Tancredo falando de política, contando casos e tal. A gente ficava batendo papo, é com ele lá. bacana. Não, então, tem uma coisa assim, eu adoro política, né? Amo música, amo futebol, tarará, e sempre gostei de política, e eu não esqueço disso. Eu acompanhei essa história do Tancredo, né? Que É, ele ficou doente, não pôde assumir e tudo mais. é, Cara, isso foi em 85 ali, a redemocratização, vamos dizer assim, né? é. E eu lembro assim, eu com 15 anos assistindo, né? Porque passava na As televisão, barará. diretas já, né, foi um Direta Isso. já. momento fantástico, né. Eu lembro da minha tia, que já está no céu, cantava lindamente, a tia Odete. Eu falei: "Meu filho, você tá vendo aí, né?" Tipo assim, achando que eu estava vendo Sessão da Tarde e tal, tô vendo política. Olha Eu: só. "Não, eu gosto de acompanhar." Ela olhou assim, tipo assim, maluco. E eu novinho, cara, eu sempre achava interessante, que eu achava que tinha uma importância, né, a É, história. E como teve, né? Teve como demais. É. Eu tive no enterro dele. Eu fui lá dentro do palácio, passei ficamos numa Hum, fila lá, não sei quanto eu estava tempo. lá Eu também. acho que eu nunca fui ao enterro de É. ninguém, a não ser do Tancredo, Ó, dessas grandes das celebridades. Foi a personalidades. única que eu foi fui. uma comoção É, nacional, eu me lembro, muito, É. muito, né. muito. E uma história até hoje cheia de interrogações, né? Claro. Até há pouco tempo voltou aí Aliás alguma coisa. aliás, como tudo aqui nesse país, né, É, tem muita interrogação para Pra como diz o tudo. ditado, né? O é. Brasil não é para amador, Não, né? não é não, Então não a é Não, não. não, não. gente. Eu me lembro, tem uma imagem que eu não me esqueço nunca, até a Globo reprisou outro dia essa imagem, que eu estava tendo os comícios das diretas aqui em Belo Horizonte, e a gente passou de helicóptero no meio da Avenida Afonso Pena, lotada. Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi sensacional, assim, e eu falando do helicóptero. "Ah, nesse momento, tá aqui a direta já em Belo Nossa. Horizonte e tal", e lotada a avenida. Achei sensacional. E eu não estava esperando, estava assistindo o MGTV, e eles estavam revivendo alguns momentos da TV brasileira e mostraram isso. Você Eu tem achei essas sensacional. imagens, Fernando? Tem, Ah, eu se tenho. você depois puder ceder pra gente colocar no ar, ia ser Legal, maravilhoso. Porque É, isso é não, legal, histórico, isso é legal. histórico, fantástico, né, histórico. Will? É, É. Você ter esse resgate do passado Não, e de uma coisa importante, nós não estamos falando aqui de qualquer é, momento da história, né? Nós estamos é. falando de um dos momentos mais significativos Não, do o Brasil. Fernando tem uma particularidade que eu acho interessante, que é exatamente isso. Vai chegando, né, no assunto e tal, mas
antes de assumir, né, a profissão de cantor, de virar músico, tem esse lado jornalístico, jornalista e tal, Uhum. de saber, né, cara, de ter muita participação em muita coisa, ter visto muita coisa, ter É. acompanhado. Então, eu acho isso um barato, E assim. uma das coisas que eu me lembro foi a visita do Papa João Paulo II, que eu fiquei num lugar atrás do palco, 1980, não sei, 1900 e lá vai é, pedrinha, e a primeira visita dele, a primeira visita de um Papa no no Brasil. Brasil, E aí ele estava lá na Praça do Papa e tal. O Papa não os esquecerá nunca mais! E o povo. E aí, quando ele desceu do palco, eu estava atrás, ali, fazendo a cobertura dos bastidores e tal. E ele segurou uma criança que estava do meu lado, assim, na mãe. Eu senti uma presença impressionante, assim, uma coisa espiritual. Nem sei o que é, mas era uma figura, assim, que muito legal. emanava uma luz muito, muito forte. Isso eu me lembro bem. Era um momento. Ele era diferente, né? É, O João Paulo II era uma pessoa diferente. Não, eu lembro, sobre você está contando todos. essas histórias todas e assim, eu lembro de muita coisa lá em Passa Quatro, na É. minha querida terra, era moleque e tal, mas isso era uma. Mas lá o em Passa Papa Quatro tá no já Brasil, passava pô, isso só lá? passava na televisão, todo mundo via, todo mundo. Como é que é? mas já passava isso lá Já em Passa... passava demais. Passa Quatro passa tudo, rapaz. Ali, ó. Lá tinha uma placa, em breve Coca-Cola. E em 2 anos, Jesus Cristo, né? Puta aí, ó, os caras me sacaneando, tá vendo? Um abraço pro pessoal de Passa Ô, Quatro aí. Pace for City, amém. Vamos, É. né? Aí, Eu- gente, vamos prestigiar o Will aí, ó, as empresas aí e tal. Poxa, Eu tô pensando uma coisa, o programa é bom por isso, ao vivo, aqui, não, ao vivo assim, né? Estamos gravando aqui sem cortes, hein, galera? Se errar, já era. que A gente tá tomando água nesse copo e por que não na caneca? Isso, por favor, porque Marcos, a minha responda, caneca já diretor. tem alguma coisa aqui, ó. É uma delícia. Qual o motivo da gente tá tomando o copo e não na caneca? Nenhum. Ah, Nós podemos nenhum. providenciar É isso isso. agora. É pra encher a mesa, pra mesa ficar Vamos resolver bonita, esse cheia de problema copos agora. e tal. Pega pra mim, por favor, a água mineral. Esse tá aqui pode ir direto pra aquela caneca. Aqui, ó. Quer dizer, É verdade. Não, Vem mas aqui, ó. aqui, ó. não, bota aquela água aqui. Não, calma. Eu não desperdiço nada. Ah. Pega esse copo, que é a minha água, e coloca E põe aqui. na caneca. Pronto. Que Ah, coisa, que Nenhuma coisa. gota vai desperdiçada, entendeu? Isso é uma coisa impressionante. Viu? Aqui, ó. Aqui aparece, não? Tudo Só bem? tomar Pô, olha que cuidado. coisa linda aqui, gente. Together, hein? Emocionado. Ó, essas arrastadadas de caneca. Ah, o braço. Vou botar Ah, o mostra É, gente, aí- ó. Aí não vai aí focar. show. Você tem que ter um pouco. É, tem que ir né? um pouco mais pra cá. É foco Beleza, automático? deu foco. Foco Ah, é? automático. Esse Ah, negócio esse tá aqui é- moderno esse aqui é demais. Tá moderno demais. Certinho. Xinxim. Rapaz, nós Ai. compramos hoje, antes de começar, Will, sem brincadeira, nós compramos hoje 10 pacotinhos de pilha, daquela grandona, pra ligar as filmadoras, cara. Então aqui é tudo tecnologia de ponta. Sabe aquela pilha Aí, grandona? Não é a pilha pequenininha, não, é a pilha grandona. chulapa, né? Isso, Que a compramos um botella de balde pilha. daquelas pilhas hoje. Tá tudo Não, funcionando. e aquilo é uma arma também. Você Ah, tá, é, né? se não funcionar, você joga uma pilha Joga, daquela, você mata né? com a boquinha, Me né? mata. É, cara, e tá bonito aqui, ó. Tô vendo uma queijeira, Isso é uma isso é uma pré-produção. artefatos, né? E queijos Tá maravilhosos muito ali. chique. Não, E isso tá é- muito gostoso também. Gente, estamos abertos a todos os patrocínios off-universo, ok? Porque, ó, queijo, queijeira, caneca, olha que camiseta linda e tal. Então, assim, teremos aí, quem quiser colaborar, tá bom? Com esse nosso programa, vamos aos pouquinhos aqui, expandindo, trazendo essas personalidades aqui. É só entrar em contato através Isso. desse Através do WhatsApp que Together, que é do WhatsApp, do Instagram, tem tudo, não tem, Tem Facebook. tudo, já tá tudo montado, É, tá tudo no jeito. aquele outro lá e tal, É, que a gente aquele- só fala, escreve. Pô, Twitter. tem tudo. Twitter. Instagram, Facebook. Facebook. Exatamente. É, Todos. Instagram. E mais É, alguns, né? Instagram. Vamos espalhar isso tudo aí, tá, gente? É um comecinho aí, vai dar tudo certo. Ângelo, e agora eu quero saber Como eu aonde fui pra começou a música na nem te pessoa conto. humana. A pessoa humana começou a gostar de música com a mãe, não a sua mãe. A gente tem essa Sim, coisa em comum. A influência
das mães, né? A Isso. sua mãe foi E você cantora, conheceu compositora, também, conheci exatamente, muito. né? E a minha foi cantora do rádio. Então, essa. E tinha mais um atenuante que era. O meu pai era jornalista, ele tinha uma coluna sobre rádio, TV e música, rádio, TV e notícias no estado de Minas. E ele fazia comentários sobre discos e tal. Então, ele ganhava todos os Ah. discos que saíam. Então, lá em casa era abarrotado de LP. E aí eu já cresci já ouvindo Agnaldo Timóteo, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Chico Buarque, aí foi, né, só chegando. Aí, quando eu comecei a observar o meu irmão mais velho, Francisco, tocando violão, aprendendo a tocar violão, eu achava muito bonito aquilo. Eu falei, puxa, que bacana. Aí, quando ele largava o violão, eu ia lá, pegava, ia fazer as posições improvisando mesmo, né? Sim. E aí eu já tentava tirar uma música e tal, e quando eu conseguia tirar alguma música, eu já tentava fazer a voz do cantor ou da cantora que cantava aquela música. Natural isso, ninguém... Natural. Ninguém falou, faz essa imitação, faz isso aqui. E aí eu fui, no meu subconsciente, fui formando um repertório só daqueles artistas que eu escutava ali, que eu tentava tocar o violão, e aí eu comecei a aprender mesmo a tocar violão e tal. E teve uma época que eu tocava muito bem, de ouvido, mas que tocava muito bem. Todas as músicas eu me acompanhava e tal. E aí eu passei a ser convidado para tocar nas festinhas da família. Sim. Começou a dar um tal. ibope. Já começou. E aí a minha mãe, muito contra meu gosto, foi num restaurante que ia inaugurar perto da minha casa, que se chamava El Gato Montes. Você morava onde? Morava na Raja Gabalha com Herculano de Freitas. Ah, tá. Ali. Onde você teve o estúdio depois e tal. Legal. Ali, onde tem aquela trincheira ali, numa casa ali, era o restaurante El Gato Montes. Eu não sei o que tem lá hoje, mas era o restaurante El Gato Montes. E aí minha mãe foi lá, ia inaugurar o restaurante. Aliás, já estava funcionando. Ela foi lá, falou com o dono do restaurante, olha, eu tenho um filho que canta maravilhosamente bem, ele é sensacional, ele já viu mãe, né? Encheu a bola. Encheu a minha bola. Ela falou, então traz o seu filho, era um espanhol, Antônio Troitino, e ele falou assim, então traz seu filho aqui para fazer um teste com a gente. Aí minha mãe chegou em casa e me falou, só que não era aquilo que eu queria ser jornalista. Eu não estava naquela mais de... Aí, Quantos anos isso? Não me pergunta a idade assim, não, que eu esqueci. Eu devia ter o quê? Uns Não, mas você era menino. 20... Não, então você já estava... 19 anos, eu já estava. Já era maior. Minha mãe você já viu, né? Mãe quer arrumar as coisas assim, né? Aí foi lá, arrumou para eu fazer o teste. Eu, na maior má vontade, falei assim, não, mãe, não vou fazer teste. No meu filho, mas vai ser legal para você. Não, mãe, não quero. Tanto insistiu que eu acabei indo, né? Um chinelinho havaiana, assim. Então... Aí eu fui com ela, peguei o violão, uma vontade, e fui lá fazer o teste. Cheguei lá, era um restaurante e tal, e o cara falou assim, esse que é seu filho? Maravilhoso. Ainda falou assim. Aí eu pensei, né? Oh, meu Deus, o que minha mãe falou aqui com ele? Senta aqui no palco, lá que tinha um palco pequeno, era um tabladozinho assim, e o microfone e tal. Senta aqui que pega o seu violão e toca aí pra eu ver. Nossa, na lata, na assim, lata, né? né? É até engraçado que a gente fica, né? Não, e assim, sem eu querer, né? Isso é que é o problema. Eu não tenho a menor vontade de estar ali. Aí tá, eu comecei a fazer o que eu já fazia nas festinhas e tal. Comecei a cantar e tal. Aí eu imitava as pessoas e tal. O que você lembra aí de uma música, umas duas aí dessa época que você fazia? Eu lembro do Ney Matogrosso. Tem coragem Homem com H? De fazer no violão? Não, eu nem sei se eu sei, mas... Não, aqui pode tudo. Ó, aliás, aí, ó, peraí. Eu tô com vários nomes de programa para podcast. Um deles é isso, Pode Tudo. Pode Tudo. Pode Popó. Popopó. Entendeu? Se falar de café, daqui de Minas, não sei o que, podcast, pode tudo. Bom, eu acho que do Ney Matogrosso era...
Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou. Show demais. Bom demais. E a outra era aquela, né? Mas já tinha essa coisa desse olho aí? Já tinha. Você já pô. tinha essa Já. malandragem e Que eu tal. via na televisão e gostava e fazia, sim, né? sim. E aí tem. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Gabriela. Belchior. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, De bigodão. de olhos abertos lhe direi: ei, amiga, eu me desesperava. E assim, e outros, né? Maravilha, maravilha. E aí o cara sentou na minha frente e ficou olhando eu tocar. Aí ele começou a ficar assim, tá, assim. Na terceira música ele já tava. Vibrou e falou assim: olha, está contratado, você começa na quinta-feira, quinta, sexta e sábado. Já assim? É, na lata. Eu lembro que eu fazia lá uma E brincadeira. isso só voz e violão, né? Não tinha ninguém junto. É, não, só voz e violão. Caramba. Eu lembro que eu fazia muita palhaçada. Eu pegava o violão e dizia que ia fazer o Elvis Presley, né? Aí eu começava. Inventando, embromation. I got him all in the same and the lane. I got it all. Aí eu ia fazendo performance e colocava o violão. Hey, what makes you the brave singer? Isso é muito legal, cara. Aí eu fazia aquilo, o cara ficou doido. Só. Tá contratado na hora e tal, vai fazer. E aí eu fui fazer essas loucuras lá. Pô, que E aí massa. fiz durante um tempo, eu e o violão. E aí, como não era o que eu queria fazer, eu gostei de fazer, mas não queria. Aí eu falei, vou parar e tal. Ele falou, não, você não pode parar agora e tal. Mas aí você ficou algumas semanas lá? Fiquei meses, uns 2 meses tocando lá. E com certeza começou a dar um público, uma Não, galerinha que ia lá. Uma galera e dinheiro, ele me pagava muito bem. Olha que Me barato. pagava muito bem. E aí, mesmo assim, eu falei assim, não, eu vou desistir e tal, não sei o quê. O que ele fez? Eu falei, não, Fernando, ele é espanhol, né? Meu amigo até hoje, mora no interior de São Paulo, na praia lá. Deve ter uns 200 anos, né? Não. Ele já era um senhor? Não, mas ele é novo. Tá bom. Tem no Tô máximo, brincando aí, espanhol, tô brincando. Ele tem no máximo uns 75 anos. Não, então é garotão. Garoto. Garoto. Então, aí ele, sabe o que ele fez? Ele bolou um show pra mim e falou assim, não, vou mandar fazer umas roupas, vou mandar fazer as perucas e tal, não sei o que, você vai fantasiar igual os artistas. Ele sacou você, Foi total. Ele aqui. É mesmo, Sacou cara, total. olha que história massa. O Antônio Troitino. Aí ele comprou todos os acessórios, peruca, mandou fazer umas roupas fantásticas de Elvis Presley e tal. E aí tem até um episódio engraçado que para comprar as perucas da Gal Costa, peruca de outros cantores e tal. Bigode do Belchior, sei lá, essas coisas. Nós fomos ali na Galeria do Ouvidor, tinha um negócio de perucas ali no terceiro andar da galeria. Eu vou lá até hoje, né? É mesmo? E aí. Arrumar relógio, né? Arrumar relógio, essas coisas, eu adoro. Achei que fosse comprar peruca. Eu também, achei que fosse comprar peruca. Isso é bom não falar. Eu vou. Né? Mas aí. Eu fui com ele, Fernando, vamos lá comigo que nós vamos comprar as perucas da Gal Costa e tal, vai ser sensacional. Você vai ser acompanhado pela banda do Serrinha, que o Serrinha, Maestro Serrinha, tocava lá. Eu falei, então tá. E depois foi por um tecladista que eu me esqueci o nome. Meu perdões aí, mas eu esqueci. Bicha Cleire, mano. Não. Aí eu fui com ele na loja de perucas. E é engraçado porque ele é careca.
E ele virou no balcão e falou assim, eu quero ver umas perucas aí de Gal Costa e tal. Aí a mulher olhou para ele e falou assim, mas de que jeito o senhor gosta da peruca? Eu falei, não é para mim não, é para ele. Aí apontou para mim. Eu falei assim, não, é porque a gente vai fazer um show e tal. E a mulher nos atendeu e morreu de rir. Aí ele comprou as perucas, nós montamos esse show e foi um sucesso, assim. Foi muito bacana. Cara, você acha que foi bacana. aí esse começo, assim, de você... Claro, Foi, né? de imitar mais seriamente com os acessórios, com a peruca, com roupa de Elvis e tal. Pô, você precisa de ver as roupas que ele mandou fazer, cara. Fernando, e você... Tudo de primeiríssima. Apesar de estar novo aí, mas com essa bagagem do jornalismo, ou assim, você já tinha uma noção de produção, de um show ficar legal, você tinha que usar isso ou usar aquilo, ou foi mesmo essa história dele que te incentivou? Até a experiência da TV também, né? Você deve ter levado alguma coisa Ou você para não os tinha seus essa shows também, maturidade né? ainda? Sim, Foi sim. uma coisa que ele deu toque, você achou legal, você foi lá? Sim. Não, ele deu toque, a princípio eu achei mal. Né? Falei, pô, mas como é que eu vou fazer peruca? Vou Vai me colocar fuder, peruca? Eu né? não sei. Vai Eu não vestir sei de como é que ele... mulher, não sei o quê. Eu não sei como é que ele conseguiu me convencer, mas me convenceu e tal. E aí, é claro que a noção você vai adquirindo com a sua experiência, né? Então, a partir dali, eu fiz esses shows lá, foi um maior sucesso e tal, não sei o quê. Mas aí depois, eu acabei saindo de lá, porque tava uma crise danada, o restaurante não estava faturando legal e tal, e aí saí. Aí parei com a carreira de novo. Só voltei algum tempo depois com a banda Via Láctea no restaurante Fênix, que era de um amigo meu, Cao Chamin, um chinês. Era ali na Avenida do Contorno. Não sei o número, mas o Chorar era na Contorno? Não lembro. Não. É porque eu também não morava aqui. Ah, tá, você não morava aqui. Bom, então é isso. Aí era na Avenida do Contorno, né, o restaurante Fênix. E aí a gente montou o show outra vez e eu fiz com a banda Via Láctea. Aí foi bom. Dali, isso, sei lá, tipo um ano depois, assim? Talvez? Um ano, mais ou menos. Devia ter por aí. 20 anos, 20 Isso. E aí eu fiz esse show lá e foi muito bacana. Que aí eu já tava adorando, né? Aí eu já tava adorando. Aí você já virou a chavinha. Já. Aí eu já tava, pô... Mas continuei ainda trabalhando como jornalista. E aí veio a ideia da gente ir em São Paulo, eu e minha ex-mulher, a Rosângela. A gente foi a São Paulo na produção do Perdidos na Noite, o programa do Faustão, que estava fazendo muito sucesso na melhor época. deles. Então, peraí, vamos com calma, né? Então, assim, teve esse começo aí. Isso. No restaurante, tal, que a mãe levou. Aí parou. Depois teve o baile, que é com a banda do seu primo. Já era a banda do Paulinho lá. Paulo César. Paulo César e o Marco Antônio. Então, assim... E o Micó. Era a banda Via Láctea. E eu frequentava muito os ensaios deles. Sim. Porque, embora eu não estivesse fazendo parte da banda, eu gostava de ver, sim, de vez em quando cantava. Perto. Inclusive, eu comecei a imitar a TT Espíndola, foi nos ensaios da banda Via Láctea. Que eu cheguei lá um dia, a TT Espíndola tinha ganhado o Festival da Globo e tal, e me impressionou demais aquela voz e tal, e eu nem sabia que eu conseguiria fazer. Tava no auge, estourada. E aí eu cantava assim, em casa e tal, né? Mas nunca tinha feito no microfone com a banda me acompanhando. Eu cheguei lá no ensaio. Vocês conhecem aquela música que ganhou o festival da Globo? Ah, sim, da TT Espíndola e tal. E aí eles me deram o tom e eu... Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim. Ai, acendeu o que sou. E renasceu tudo em mim. Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser sua parceira, seu bem, e só morrer de prazer. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. E aí foi um arraso no ensaio. Os vizinhos vieram escutar. Quem que tá cantando isso aí e tal, não sei o que. E foi aquela coisa. Eu falei,
Putz, Isso aí olha deve ter sido 81, 82, porque eu lembro Era que festival, era né? o festival, Era o festival. 82, né? É. E aí foi aquele sucesso e tal. E aí a gente começou. Eu não sei cronologicamente, eu acho que no restaurante Fênix eu já fazia todas essas imitações. Então, aí eu fiz essa imitação da TT Espíndola no ensaio da banda Via Láctea e ficou. Por isso, pô, todo mundo achou legal e tal, mas não deu muita continuidade. Quando nós montamos esse show, lá em São Então, Paulo. mas aí, então vamos lá. Aí você fez o baile, ensaiou o primo com a banda, Isso. parará. Fizemos, acho que 4 eu acho que 2 semanas de. Não, acho que 4 apresentações lá no Fênix. E foi assim, ingresso esgotado, foi uma Sim. maravilha. E aí, sim, foi dando esse start de tipo assim, pô, aonde que eu levo mais longe a minha música, o meu talento? Tarará, Exatamente. já deve ter batido em você, tipo, porra, Isso. BH já tá ficando pequeno. Porque Não já assim, né? BH está ficando pequena e tal, mas é porque a gente sonhava com coisas legais, né? E o único jeito que tinha de aparecer naquela época era a televisão. Televisão. E qual que era o programa de maior audiência musical na televisão? Era do Faustão. Acredito que eu, E nossa, aí- assistia demais, adorava. Era sensacional. Pela informalidade que era. Era. Não que hoje, eu até tive a honra, né, de estar com É. o Beto Guedes lá. Opa, desculpa a mão aqui, né? Mas eu tive há pouco tempo lá com o Porque Beto. o lado bailarino dele, de vez em quando, Exato, aflora, é. sabe? Cigano. Aí eu tive lá com, né, vendo o Faustão. Pô, é uma maravilha você ver aquilo dali. Mas você que conhece, organizado. eu via só na televisão. Mas, pô, o cara teve lá, entendeu? Presenciou o Perdido na Noite ali naquela simplicidade, aquela falação, o público pedindo. Bicho, E isso o é muito humorista, legal. humorista assim, no palco, pintor, fazendo umas pinturas Fazendo lá. pintura e tal. lá. Era uma bagunça. E me parece que o organizada. Faustão, nessa época, ele não tinha muito compromisso com nada, não. Era com Não, alegria, com o talk show mesmo, e ele fazia o que Exatamente. vinha na cabeça dele, né? Exatamente. Eu acho que depois que ele migrou Claro, para outros é, formatos, vai ficando um É pouco claro. mais, né? Ele tinha muita liberdade na Globo. Uma vez, ele mesmo me falou isso, num papo que a gente teve sobre negócio de liberdade. As Uhum. pessoas falam que você mudou muito na Globo e tal. Ele virou para mim e falou assim, Fernando, eu fazia um programa de madrugada, que entrava de madrugada. Tinha uma grande audiência, mas era só adulto e tal, e eu falava besteira, eu fazia... Hoje não, hoje eu faço um programa de domingo à tarde, onde as famílias em casa estão reunidas e tal. Eu não posso fazer qualquer Perfeito. coisa. Até me deixariam fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu sei que não é legal. É consciência, né? Então eu tinha essa consciência. E realmente, o Perdidos na Noite era muito melhor por causa dessa irreverência toda. Uhum. Não tinha limites quase, né? Mas me conta um detalhe. Quem que ligou pra lá? Você Não, Rosângela, eu e a né? Rosângela, nós descobriram o conversávamos, a gente telefone? era marido e mulher na época, né? Então a gente conversava. E sabe, vamos tentar fazer. Mas como é que nós vamos chegar lá? Né? Sei lá, a gente liga lá e vê e tal. Uma pausinha. Você casou com quantos anos? 26. Casou 26, jovem, né? uma idade boa. Acho que 26. Acho que sim. Tá bom. Ou 23. Sei lá, negócio de data. Mas então, aí nós ligamos para lá e falamos com uma produtora. E ela falou assim: não, o procedimento que você tem que fazer é venha, traga o material que você tem, tal, violão, o que for, pra gente ver. Até isso é diferentaço. Porque hoje, como é que você chega na televisão? Se você já não Não tem tiver jeito, não alguma tem. coisa, né? Lá você... O cara fala, pô, vem e traz as suas coisas, tipo isso. Exatamente. Confiou em você, né? Confiou em mim. E mais ainda é o seguinte, aí quem nos atendeu lá foi a própria Lucimara Parisi. Que tá aí até hoje. Tá aí até hoje, tá no Ratinho, né? Tá no Ratinho, E ela sempre esteve com o Faustão e tal. E ela vendeu pro Faustão que eu era um grande imitador, que eu era um artista sensacional e tal, só olhando os recortes de jornal que saía aqui de mim. Então, você Entendeu? é isso que eu te falo, o lado portfólio do jornalista, da visão de tipo assim, né? Vamos Guardar, guardar, vamos vamos fazer um book, vamos não sei o quê, dar um release. Então, eu levei o violão, nem toquei.
você ter uma ideia. Ela olhando, poxa, Olhando. que bacana e tal, não sei o quê. Aí vendeu para ele. Tanto que na gravação, eles pagaram um hotel lá, um puta Bacana. hotel, bacana e tal. Passagem de avião, não, de ônibus. Mas tiveram um Todo um curso e tal de capricho, produção, foi bem bacana. E o Faustão fala nessa gravação, tem lá no meu canal do YouTube, só se você quiser conferir, pode ir lá, Fernando Ângelo, imitador. Isso. E ele fala na gravação, esse artista que veio de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a preço de ouro, segundo a Lucimara Parisi, é um grande artista, segundo a Lucimara Parisi, ele faz isso, segundo a Lucimara Parisi, ele não queria Botou a assumir no resposta, momento nenhum, todo botou a nela. resposta nela. Então, aí eu entrei, na hora que eu entrei para fazer o Faustão, para mim era uma coisa totalmente nova, né? Sim. Pô, um programa de auditório, rede nacional. Então, aí ele virou. Eu entrei como Gal Costa. Eu me lembro até hoje que eu tava com eu usava aqui nos shows um macacão verde para fazer a Gal Costa. Era uma produção, né, caseira, né? Aham. E a peruca que o Troitino comprou. Aí entrei, tal, eles me maquiaram lá, fizeram batom e tal. E eu entrei de Gal Costa, cantando a música da Gal Costa. E o Faustão vira e fala assim: aí, Fernando Ângelo! Tá, aí eu começo a cantar a música Nada Mais da Gal Costa. Sim, eu vi. Sinto quando alguém me interessa. E aí ele entra e fala assim: aí, fantasiada de samambaia! Eu falei, Fantasiada de samambaia. Onde a gente vai? pô, Já escrachando, né? Já já me Claro, escrachando né, de bicho? cara, né? bom demais. Aí eu tava nervoso, tanto que minha voz fez. Pô, você não sabia xingava, se rico, ria, você fala, é. porra. Aí, na segunda música que eu cantei, na Gal Costa, não, que na segunda. Nessa música mesmo que tem uma subida de tom, e eu fazia muito bem aquilo, ele já vai, aê, Gal Costa, aí fui. E eu fui pra ficar 10 minutos, fiquei 27 minutos. Aí, ó, tá vendo? Isso é uma coisa que você cara. tinha me contado, que já rolou, né? Tá vendo que não é mentira, tá que eu vendo? ia te lembrar. Não, que eu ia te lembrar pra você falar isso. Que é interessante essa informalidade que a gente não tem mais hoje, né? É, Tem jeito, já a coisa cresce, tem tempo, tem patrocínio, tem propaganda, tem blá, blá, blá. Mas, pô, isso é muito legal, mano. É, O cara na ir lá ao vivo na hora. É. Hoje isso seria Vou pensar interessante. bem, né? Will? A televisão engessou muito, né? É, A televisão hoje é algo quase que inacessível, né? É Pra tipo maioria de... futebol, né? mais Dinheiro, ou menos. tempo, Uma coisa. tem que fazer tudo. assim, né, não era ao vivo o programa. Era gravado, Era gravado. como se fosse ao vivo. Não tinha Ah. negócio de repetir. Errou e pá. Não tinha pá, corte. Não tinha corte. Era de tarde, provavelmente. A gente gravava de tarde. Naquele programa que acho que eu E- fui com você num programa, que é aquele teatro antigo. O Teatro Zácaro. Zácaro. Era lá? Foi lá no Teatro Zácaro. Então. Foi lá no Teatro Zácaro. Eu fui com você lá, né? Ainda fui com você lá. É. Então, é como se fosse... Não tinha negócio de voltar. Tanto que aconteceu um fato engraçado também, que o cara foi me seguindo. E eu sempre tive essa mania de... Eu ando muito no palco. Eu vou pra lá, vou pra cá e tal, não sei o quê. E o câmera me seguindo e tal. Ele caiu do palco. Foi Foi muito engraçado. Né? Isso, É. né? Mas então, essa foi a primeira de televisão. De em São televisão, a primeira. Sim. E você me Eu contou uma... participei de programa aqui em Belo Horizonte, Ah. programa infantil, concurso para cantar, não sei o quê. Minha mãe me levava, né? Sei. Aí eu participava dos concursos e tal. Não lembro de ter ganhado nenhum, não, mas eu participava. Cantava uma música, nossa senhora, na época. Manda aí, a manda música, aí. Não sei se eu vou lembrar aqui. Eu cantava uma música que cantava assim. Sonhei que eu era um dia um trovador de uns velhos tempos que não voltam mais. Só música de Sim, antigona, velho, como diz, né? Antigona e tal. E aí eu me lembro que eu ganhava um drops de chocolate. O presente era esse, né, Pra cara? quem Troféu. Era jujuba e drops de chocolate. Boa. Ah, que legal. Mas me Então, conta foi a aí, primeira depois... vez na televisão, em rede nacional, foi essa vez, no Faustão. E aí você foi no Gugu logo depois ou demorou? Não. A história do Gugu foi bem mais pra cá. Bem depois. Do Mas- próprio Faustão.
Mas Pode- teve uma coisa similar com o do Faustão no Gugu, não teve? Teve. Você ir para ficar 5 minutos, 10 Sim, minutos. na verdade, isso sempre aconteceu nos programas que eu Porque ia. na época era assim, né? É, Tinha uma certa é. liberdade. É. Mesma coisa, ele foi cantar lá no Gugu. pra Aí fazer- é porque o pessoal vai pedindo, né? É. Gosta e tal, tá dando audiência e tal. Quando eles começaram, então, a fiscalizar a audiência ao vivo, Isso é monitorado, né? aí foi uma coisa assim, Foi o que durava na televisão era o que estava dando Ibope. Se não Uhum. durava, ó, vai embora, rapidinho. Então, mas aí depois do Perdidos na Noite, o Faustão já estava em negociação com a Globo. Uhum. E ele virou para mim e falou assim, olha, eu tô negociando lá com o Plim Plim, eu vou te levar. Aí eu falei, pô, beleza. E aí, antes dele sair da Globo, tinha um programa na Bandeirantes que chamava Safenados e Safadinhos. Sim. Em que o artista levava o pai, a mãe, o irmão, algum parente e tal, para cantar com ele. E eu levei minha mãe, que era Olha, cantora do rádio e tal, né? E aí, eu levei minha mãe, foi muito bacana e tal. o que vocês cantaram? Aquela música francesa. Fenêtre ouverte, on écoutait les bruits des vents. Les vagues on reste là, les yeux fermés, sans se parler. Comme un père que ce bonheur ne soit pas vrai. Nossa, Pô, não sei como é que eu lembrei essa música. Lembrou meus tempos de Paris, cara. É, Eu tive a felicidade de morar lá. Arrasei Paris em chama. Arrasou agora. E pô, você vê que o cara é culto, hein, mano? Já deu várias línguas, apesar de ter uma só, mas canta em várias e tal, né? Mas Pô, aí, que massa, eu Fernando. fui chamado para esse programa, cantei com ela essa música, e depois o Faustão me pediu para fazer as imitações com violão e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, ó, fechei lá, vou te levar. Só que quando o Faustão foi para Globo, ele demorou ainda 2 anos para conseguir me levar. E aí, quando ele me levou a primeira vez, foi assim, foi um sucesso, mas assim, eu falo isso assim porque eu fui o precursor mesmo, ninguém fazia isso na televisão, ninguém. Até hoje ninguém faz um show como o que eu faço, que é um show de imitações de cantores e cantoras nacionais. Tem gente que faz imitação? Tem, mas não tem alguém que faça o show de imitações que eu faço e tal. Então, e aí foi um sucesso tremendo. E eu me lembro que em dois anos seguidos, nós fomos lá 9 vezes Olha. direto. Não, eu Nove lembro bacana. disso aí, cara. Tinha Eu lembro muito. que você, eu falei, esse bicho Fernando Você virou chegou aí no sócio. Faustão comigo, não? Fui Foi. 3 vezes Ah. lá já. Fui um no Zácaro, Ah, mas eu acho que ele já era da Globo. Quando eu fui no Sim, Zácaro, ele já sim. era da Globo. E fui nos 2 ou 3 no Rio. ah, Né? Foi até o Léo Pires, baterista Isso, maravilhoso, que a é. gente uma hora vai trazer aqui e tal. Mas fui no Rio algumas vezes e tal. Teve uma vez que eu falei com ele. Puta, é engraçado, vou contar essas coisas aqui. Porque assim, produção a gente sabe, é igual aqui, dá um problema, dá um barulho, ó, o cabo. Aí lá, cara, deu algum problema de microfone, não sei o quê. E você tem essas músicas que eu tenho que fazer vocal com ele, não sei o quê. E o som não saía, a gente passando som, e a galera, não, vamos lá, não sei o quê, aquela pressa, né? Assim, eu na televisão, a primeira vez, assim, era uma das primeiras Não, vezes. era sempre uma pressão muito grande. Tinha um produtor musical lá, o Danilo Granato, nunca mais esqueço o nome dele. O cara era Será que é aquele esse, cara? chato de galocha, de ficar pressando a gente. Não, então tem é que ele, ser é rápido, ele. pô, rápido. Isso aqui. Aquele desespero. Quando você ia em outros programas, era maior tranquilidade e tal. Mas no Faustão, meu irmão, era dureza. Era isso mesmo, porque E mesmo na versão gravada? Mesmo na versão gravada. Assim, Caramba. a gente gostava de fazer ao vivo, né? Sim. Ao vivo é muito melhor. Nossa, ao vivo Aí é eu sensacional. Pra quem tá lá no palco tocando ao vivo, é diferente, é mais Adrenalina, prazeroso, adrenalina. Adrenalina. Bacana. Ao mesmo tempo, a Como se gente fosse um chegava. show, né? A gente Como se fosse chegava. um show, né? É. Você tá um É, vivão. mas é um show com uma pressão técnica atrás gigantesca, né? Sim. Porque no show, você tá lá, mas não tem um diretor, Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que deve ser o show potencializado a 1000, né? Não, Porque... esse é interessante, porque
além da adrenalina de estar fazendo ao vivo, tem a adrenalina do cara te forçando ali a fazer, às vezes, as coisas que você não tá preparado. Não, tá? Isso, É a mesma coisa dele pedir improvisar, muito improviso pra você, você fica meio com medo, né? É. E aí, nesse episódio aí do microfone, como é que foi? Não, então, cara- o microfone não ficava pronto, aí eu fui fazer. Mas pode passar a música? Pode. Aí fomos fazer a música, o microfone não estava saindo, não saía minha segunda voz. E eu fui falar, você falou, meu microfone não está saindo. E o Faustão estava lá no meio, passando o som. O Faustão virou para mim e falou, o que houve aí, ô Mineirinho? Ele me chamou de alguma coisa assim, ô, do teclado, ô maestrinho, qualquer coisa assim. Eu falei, Ô, não, pentelho. o microfone não estava funcionando. Ele falou, porra, meu, ô, vocês não arrumaram o microfone do cara? Deu um esporro nesse diretor. E esse diretor depois veio comer meu toco. Eu falei, não, se tiver um problema assim, não fala com o Faustão não, cara. Aí Não que fala com o perguntou. chefe, não. Eu falei, mano, mas eu vou falar com quem? O cara tava do meu lado. Ele perguntou, eu falei. Entendeu? Menino inocente pra caramba. O cara ficou pé da vida comigo. E é Mas interessante depois, nesse dia... Aí esse cabo aqui, joga fora, pega o outro cabo lá. Pega, o microfone, troca o microfone, vai. E assim, Era nesse dia, tava um desses dias, eu não lembro, mas Zezé? eu lembro que tava o Negritude Júnior. Ah, Ainda sim. era o Negritude, né? O Netinho. É. Ele mandou essa pilha no Negritude. Ah, Eu lembro direitinho, cara. O Netinho falou, ô Rameu, né? Porque é paulista, né? Meu, vai com calma aí, cara. São várias pessoas aqui. Não fica botando essa pilha, não. Ele falou exatamente o que você tá falando. Tipo assim, calma aí, não É adianta muita você querer pressão. acelerar o negócio. Tem um tempo, dá pra fazer e tal. Ele era meio Parece que era uma norma, sabe? Ó, põe agilista, fogo nos né? caras aí, tal, na banda principalmente e pra não tal, porque, demorar. porque quando o artista falava aí, não, aí... Isso. É. Entendeu? Aí já mudavam, né, o cenário. Aí já né? mudava. Mas, assim, apressar a banda pra passar... tá bom, vai passar o som, tá bom. Não, tá bom não, peraí, vamos passar direito. Inclusive, o Fernando me defendeu nessa aí. Ele falou, não, peraí, o microfone dele ele tem que cantar comigo, não sei o quê, tá. Rola essas coisas, de bastidores, assim, rola, às vezes, pau quebra. Mas aí A ele- gente podia implementar isso aqui, hein? O que você acha? Essa É, pressão ótimo, aqui, hein? colocar um diretor ali, quebrando o pau aqui. Olha lá, já tá querendo ali, ó. Vamos botar um diretor aqui pra quebrar o pau, Vocês não porque dá estão atenção. vendo, não, mas tem uma equipe aqui, tá? E aí a gente eleva a adrenalina lá em cima e fica um programa melhor, né? Como É diria uma ideia. o finado de Seu Pereira, De mais Seu Pereira. de 500 mil pessoas aqui. Ó, eu fui no de Seu Pereira, Seu lembra? Pereira. Vem cá, antes do Ratinho, que o Ratinho é fã dele, o Ratinho até apareceu um pouco, eu acho que o Ratinho já falou disso, que era um cara antecessor a ele lá do Paraná, Ah, que tinha um porrete enorme, dava uma sim, porrada sim. e quebrava a mesa, quebrava tudo. Como é que ele chama? ah, Depois vocês Cara, eu pesquisam. lembro desses que batiam alguma coisa, eu lembro do Flávio Cavalcante que quebrava disso. sim, esse Isso, é mas o Cavalcante. esse cara- Mas Mas eu é- não sei se... Não, esse cara Mas era esse é o- policial, né? Tipo, Tá. problemas policiais, assim, né? De eu crime. sei, eu sei quem é. Tô com a imagem dele aqui, mas esqueci o nome. E ele era engraçado que ele descia o pau, quebrava o porrete. O Ratinho usa uns porretes e tal por É. causa dele. Ele já falou, assim, porque ele achava engraçado aquilo. A gente pode fazer Eu não isso sei aqui. se é esse. O Tinha diretor o pega o homem do porrete aí, sapato quebra a branco. mesa aqui. Tá... Esse. Você lembra do homem do sapato branco? Não, ele já não é da minha idade, não. Jacinto Figueira. Figueiras. Jacinto Figueira. Esse nome já é complicado, Jacinto. O Will é da época do... O crime aconteceu na Avenida Paulista. Isso era maravilhoso, cara. Era no SBT de madrugada, mas você chorava de rir. Agora! Bicho, é muito bom, cara. Aliás, ó, só pra gente dar uma devagada aqui. Tem um repórter atual, que eu acho que ele é da... Não sei se é Jovem Pan, CNN. Dá algumas aí que às vezes eu vejo e tal. E ele é carioca por causa do sotaque, e ele sempre tá lá falando. Cara, eu já falei isso com o Thiago Reis, aqui da Itatiaia. Eu acho louco, mano. O cara faz a assim. Não porque o presidente falou isso, e porque o ministro, e tarará, babá. Ele. Joaquim de Paula. Sabe, assim, na hora que ele termina, pô, que isso? E lá na Itatiaia eu sei. Aí o Thiago falou, Will, cada um tem lá as suas manias e tal, mas sabe essa coisa? Não, porque o Atlético venceu ontem, não sei o quê.
Maria Fernanda. Pô, pra que falar desse jeito, mano? Será que é um mas remédio que eles marca, tomam? é uma É uma marca, 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 é uma né? marca. Tanto que ninguém ia lembrar dele É. se ele não falasse assim. Puxa, Na, muito inclusive, acho que na Você acabou de Itatiaia, lembrar do cara. Se tem fosse um- um comum, você nunca falaria ele aqui. eu não sei se é Renato Rios, cara. Isso! Repórter Renato Rios! É uma comédia isso, mano. Pô. Mas é bacana porque o cara fica conhecido. Igual o Thiago mesmo, né? Seu nome, seu bairro. Acabou virando. Não, mas Seu aí é bairro. diferente, eu É. acho, do Thiago, É. porque a entrevista, né? Fala seu nome, seu bairro, então beleza. Mas o jeito de Tem um falar... convidado nosso aqui, tem um que vai estar aqui, É. que é o Laudívio Carvalho também, Ah, né? o Laudívio. E o Laudívio é uma referência, né? Nessa área de jornalismo O Laudívio, policial, né? Porque ele conhece tudo, o né? Laudívio, eu trabalhei com ele na Rádio Capital. Ele era locutor e repórter lá e tal. E a gente tem uma coisa que a gente sempre encontra e fala. Quanta gente encontrava? Já tem mais de 20 anos, quase 30 anos que eu não encontro o Laudívio. Mas tinha uma coisa muito engraçada que a gente sempre falava, sempre lembrava, né? Ele gravou uma publicidade para a Rádio Capital, era não sei o quê, uma loja de lâmpadas e tal, não sei o quê. E aí, no meio da gravação, e essa gravação ficou meses no ar. Ele falava assim, você compra a sua lâmpada e não sei o quê. Lâmpada. Você pode até, inclusive, tocar com ele esse assunto aí, da lâmpada. Conta a história da lâmpada aí, ele vai te contar. Ele é amigo do nosso produtor e nosso aqui, o Tenente Orleans, Tenente Coronel Orleans. E ele vai estar aqui, ó. Vai estar aqui com a gente. Laudívio Carvalho. Não conta o negócio da lâmpada, não? A lâmpada. Lâmpada. Hoje, Nós temos que editar esse aqui, mano. Gente, como é que eu falei isso e ficou... Pois é, Laudívio, você tem que arrumar isso aí. Ah, deixa o povo lá que... Hoje, Ló, vou fazer umas perguntas aqui que achei interessante, né? Umas coisas a gente bater um papo e tal. Cara, como é que foi a história da pandemia para você? Bom, acho que foi para todos nós um momento muito difícil e um momento de... Para mim, particularmente, foi um momento de decisão, de voltar à carreira artística. Porque com todas as dificuldades que a gente passou, eu passei muita dificuldade lá em São Paulo, porque eu já não estava fazendo show em São Paulo, eu estava trabalhando com edição de vídeo, eu montei uma produtora de vídeo e a gente fazia uma televisão corporativa de uma loja, uma grande rede de loja de calçados. Então eu fiquei, como não tinha shows, eu fiquei fazendo essa coisa. Mas com a pandemia veio e acabou, inclusive, com esse trabalho lá. E aí eu fui para um sítio em Jundiaí, na casa de uns parentes meus. E nesse sítio, durante 1 ano, eu fiquei lá e fiquei matutando o que eu faria da minha vida, né? Foi quando eu resolvi voltar para Belo Horizonte e reativar a minha carreira, que já estava mais de 10 anos parado em São Paulo. Então, assim, para mim foi, lógico, um momento, e eu tenho certeza que para todo mundo aqui foram muitas dificuldades. Até hoje tem reflexos dessas dificuldades, mas foi um momento também que, por outro lado, me trouxe uma perspectiva legal de estar fazendo, retomando a carreira e tal, fazendo shows, que para mim foi muito bacana. Então, esse período tem o ruim e o bom, a parte boa e a parte ruim, né? Sim. Eu, só relatando aqui também, eu morei 9 anos em São Paulo e a gente se encontrou muitas vezes, né, Fernando? Eu falo que eu sou muito grato, porque ele nunca esqueceu. Sempre que a gente podia, ele me chamava, a gente teve shows lá e tudo mais, se encontrava. Enfim, né? Ainda fizemos algumas lá em São Paulo, boa também, né? Morando. Vou pegar mais uma outra coisa aqui, interessante. Você deu um toque, eu estava lendo aqui. O lance do seu show, né? No país e tal. A história de imitação, né? Que você é mais conhecido e tal. Você sente algum preconceito, assim? E deixa eu emendar uma pergunta nessa. Pode. Se em algum momento a sua carreira artística prejudicou a sua carreira jornalística, ou vice-versa. Assim, Não, vou começar então pela aproveitando. sua. Em nenhum momento, pelo contrário, me ajudou, porque a experiência com as câmeras
me ajudou muito na televisão, né? Então eu chegava e ficava À à vontade, né? vontade diante das câmeras. Atenção, Então, esse então, barulho que tem vocês ouviram, ó, É, que eu eu acho bati que não. aqui, tá? Opa. Ah, tem uma mola aqui que tem, propulsiona. Tem um um surdo. contrabaixo aqui, hein? Dói mesmo. É. Ó. Mas então, é assim, em nenhum momento atrapalhou, pelo contrário, ajudou. Atrapalhou, sim, em termos de, por exemplo, quando eu ainda era repórter da Globo, eu tive que contar com a boa vontade de alguns chefes meus lá que me liberavam quando eu tinha show. Eu me lembro muito bem de várias oportunidades de eu estar fazendo uma matéria e ter que esticar, passar mais um dia na cidade, mas não dava tempo de eu fazer o show. Aí a pessoa, o chefe lá, mandava outro repórter me cobrir e me liberava para fazer o show. Então, assim, fora isso, pelo contrário, ajudou, tanto na parte musical, quanto na parte de poder enfrentar as câmeras e tal, com mais tranquilidade, né? Agora, a sua pergunta, que se eu sinto algum preconceito com relação a fazer um trabalho de imitação. Por parte do público, nenhum. O brasileiro, vou contar para vocês aqui uma coisa que o brasileiro ama imitação. Eu Ama. também acho. Vide aí o sucesso de sites como o AliExpress, Uhum. os produtos da China, né? Mas, tirando essa brincadeira fora, o brasileiro ama a imitação. O brasileiro adora e vibra, né? Agora, até hoje sinto ainda, por parte de alguns produtores, alguns contratantes e tal, que acham que a imitação é uma arte menor. Pelo contrário, a arte da imitação é uma arte como todas as outras, né? Então, respondendo à sua pergunta, sim, sinto, mas não por parte do grande público, que sempre me acolheu, me Sim. apoiou e tal, mas por parte de produtores, de contratantes, de eventos e tal, sinto sim. E dos artistas que você faz imitação? Algum já manifestou alguma coisa sobre o seu trabalho? Todos que eu estive com eles até hoje se manifestaram me elogiando, Bacana. agradecendo e tal, inclusive Sim. o rei Roberto Carlos. Ó, que bacana. Eu Legal. fiz a abertura do show deles aqui na Expo, há alguns anos atrás, uns 20 anos. E aí eu entrei no camarim e falei com ele: olha, desculpa aí, rei, tá te imitando, hein? Aí ele virou pra mim e falou assim: que é isso, bicho? Vai divulgando, vai divulgando. Legal, né, Que cara? legal. 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 Então o Calbi Peixoto, por exemplo, tem uma história bacana também que Essa é ele boa, você me no falou, aeroporto, essa é maravilhosa. no aeroporto, eu encontrei com ele me conheceu do Faustão e tal, começamos a conversar e tal. Aí ele virou para mim: Fernando, sabe que a minha secretária não gosta muito de você. Eu falei: por quê, Calbi? Porque ela acha que você exagera muito nos meus trejeitos. Ó, Ah, que mas legal, eu gosto, cara. bom. Mas, Eu gosto, hein? Eu gosto. Então, legal, assim, demais. todos eles que eu tinha, TT Espíndola, Fernando, todos eles muito faz a simpáticos. brincadeira da TT com o Calbi, que eu acho massa, bicho. Botar na Ah, mesma música os dois. É o Escrito nas Estrelas, Enquanto né? isso, eu vou comer um queijinho. Você pra mim. Não, você vai me acompanhar. Você pra Vamos. mim foi o sol de uma noite sem fim que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim. Aí entra o Calbi. Pois sem você, Aí vou exagerar mesmo. Meu tesão. Não sei o que eu vou ser, meninas. Agora preste atenção. Quero casar com você, Tetê. Ai! Tetê, que maravilha! Tetê, vai estourar, Tetê. É muito Excelente. bom, É cara. muito bom. Então a gente Muito cria bom. em cima e tal. Claro. E essa justamente. Aí é que está a diferença de você fazer a imitação, porque eu sempre tive que criar muito em cima das Uhum. imitações. E um diretor do Faustão, que era o Neto Costa, me ajudou muito, muito a, a bolar coisas comigo. E ele É. que, inclusive, que deu a ideia para eu fazer uma vez
no Faustão, tava um sucesso danado, Segura o Tchan. A música Segura o Tchan. Segura o Tchan, amarra o Tchan, tchan. E aí ele me deu a ideia de fazer vários cantores, né? Agnaldo Timóteo. Segura o Tchan, amarra o Tchan, segura o Tchan, 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 tchan. É menina, menina, menina. Bacana. E vários cantores fazendo tchan e tal. Inclusive o Belchior. Aqui, ó. Segura o tchan. Yeah! Amarra o tchan. Segura o tchan. Tchan, 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 tchan. Yeah! É muito E aí bom. ele me ajudou a criar esses personagens e tal, que até hoje eu faço nos shows, né? Então, aquele negócio, você nunca faz sucesso sozinho. Tem sempre aquelas pessoas que tocam com você, que te dirigem, que É. te dão os toques e tal. Então, É uma caminhada, né? é uma Eu vou caminhada. fazer um relato aqui que eu já falei para ele e tal, mas eu sou muito grato que, assim, eu falo isso com humildade, mas acho que até serve, sim, como eu vou dar uma dissertada aqui sobre a história de música, músicos, vida de músico e tal. A gente ouve desde moleque uma coisa assim, porra, música é difícil e tal, né? Então, uma das coisas que eu admiro é isso, o cara largou o jornalismo para assumir a onda de cantor, era funcionário da Rede Globo. E tinha sido convidado para ser repórter do Jornal Nacional, Olha isso. no Rio de Janeiro. Imagina a decisão do cara, fala, bicho, eu tô indo pro Jornal Nacional, posso ser um William Bonner, posso não sei o quê, mas pô, eu amo cantar, né? Seguiu a carreira, super bem sucedido e tal. E tem uma coisa que muita gente fala, pô, Will, mas pô, você é um guerreiro, viver de música, não sei o quê. Com o passar do tempo, eu acho que na vida tem isso, né, cara? A gente é de um jeito, pensa de um jeito, o tempo passa, você amadurece. É. Você lê, você vê coisas, você tem outras referências e tal. E uma das coisas que hoje eu já não acho legal é alguém chegar e falar assim, pô, você vive de música, pô, você é um guerreiro, né? Porque viver de música, não sei o quê, é difícil e tal. Eu não acho isso, cara, sabe, assim, porque ela é uma profissão como outra qualquer, a gente demora para entender isso também, né? E a gente possivelmente ganha melhor do que milhões de brasileiros, que são assalariados, que ganha 1.300 conto, e fica 2 horas no ônibus, não sei o quê. Cara, o músico ganha mais, o músico tem condições de ir em todos os lugares, chique, simples, bacana, longe, perto. A gente foi para o exterior. Ou seja, eu sou muito grato à música, né, por ter me levado para tanta gente boa e para tantos lugares legais. Ainda leva, graças a Deus. Mas tem essa coisa, né, das pessoas acharem que é uma coisa difícil. Eu acho que não é. Isso aí é um recado que eu acho que eu devo passar, assim. Que assim, você, a partir do momento que você assumiu aquela profissão, você tem que, bicho, tentar ser o melhor possível. Tem uma coisa muito importante, Will, que é principalmente você fazer aquilo que gosta. Você não se sente trabalhando, né? Exatamente. Então é isso que leva a gente. Eu posso ficar 15 horas dentro do estúdio, gravando, falando, cantando, etc. Eu não Fazer vou show sentir. de quarta a domingo, pô, pô, você tá fazendo o que você ama, mano. Você tá curtindo, você tá, né? Claro que às vezes a gente reclama, às vezes, tá? Mas é do ser humano reclamar, né? Normal, Mas, né? Normal, né? mas é bacana, fazer Mas, o que gosta é muito importante na é, vida. não tenha dúvida. E você já pensou em algum momento, já bateu uma história de voltar pro jornalismo? Olha, esse jornalismo do dia a dia e tal, não. Talvez eu voltasse fazendo tipo um talk show na televisão, tá? Uma coisa bem, bem executada e tal, né? Mas essa vontade cada dia passa mais, sabe? Assim, porque eu já faço tanta coisa, cara, tanto. Legal. Né? E agora com rede social, então você que é um te toma outro. tempo E é isso que eu muito queria grande. comentar, o Will falando aqui da profissão de músico, né? Eu concordo plenamente, é isso mesmo. Em toda profissão você tem aqueles que se destacam, você tem aqueles que não se destacam, em qualquer uma. Isso não é particular do Privilégio universo da não. música, né? O futebol, por exemplo, outro dia eu vi uma estatística fantástica.
falando que nós temos no Brasil 15 mil jogadores de futebol, mas quem tem sucesso mesmo são 1%, 2%, 1%. nem mais. É, Então os outros são trabalhadores também, é. mas todos cultivam o sonho de fazer o que querem e o que é muito válido, né? E hoje nós temos uma ferramenta nova, que é uma televisão, né? E esse espaço aqui é uma alternativa, né, para Exatamente. muitos que querem divulgar o seu trabalho. Nós temos uma ferramenta nova, gratuita, que todos podem acessar de qualquer lugar. E eu acho que a sociedade ainda não engrenou muito, né, É. nesse novo mundo, né? Então, Às vezes me pergunta assim, a internet atrapalhou a televisão? Para vocês que estão constantemente na televisão? Eu costumo dizer sim. Sim, atrapalhou um pouco. Porque eu tinha o privilégio de ser convidado, de ser não sei o quê, pá. Agora, por outro lado, abriu um leque tão grande, perfeito. que era um leque que eu me cobrava assim, falei assim, poxa, o Brasil tem tantos valores, tem tantos talentos, e por que que só alguns estão aqui na televisão? Hum. Então aí veio a internet e deu, né, E abriu se aquele você leque pensar, né, enorme, Fernando, a né? internet ela não tem barreiras, né? Ela não tem limites. É, Então nós estamos falando do Brasil, da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, no é. Japão. Nós temos uma abrangência hoje, o nosso podcast aqui, o Will Talk, né, que está começando hoje, Hum, não é nenhuma bobagem falar que ele é mundial. Qualquer um que lógico. Sim, tiver, ele sim. vem em qualquer É. lugar do mundo, qualquer hora. É, Então, o público tem a opção de escolher. Agora, é claro, o perfil vai mudando, né? A televisão vai. tem mudado também É bastante. E muito, isso, muito. eu acho que é Claro. positivo para a televisão, positivo para todos, né? A televisão tá na minha opinião, tá, ela tá tentando, ser uma internet na televisão, ser É, uma rede social na televisão, sei Uhum. lá. Porque eu acho que é um caminho errado, que ela tinha que se conservar daquele jeito, para ser uma opção de pessoas, Diferente, né? né, Diferenciada e diferentes. tal. É. E não adianta, porque, a televisão tentando ser a internet, ela nunca vai ser uma internet. Da mesma forma, a internet nunca vai ser a televisão, Uhum. que é uma coisa que hoje ainda no mundo inteiro, é uma coisa que entra na sua casa, você ligou, pô, não depende de sinal, você pagar Isso, televisão, isso. né, depende de nada, não depende de pagar internet e tal, tá ali a televisão. Mas cada um tem que se virar da maneira que existe, que foi o que o rádio fez, o rádio continuou sendo a mesma coisa depois da televisão. O rádio não quis ser a televisão. Hoje o rádio tá mais um pouco a cara da internet, mas continua sendo aquele rádio que É, você é. liga e escuta no radinho ou no seu carro e tal. Ah, você quer ver aquela imagem daquele locutor falando ali? Vai na internet que você tem a É, imagem. o rádio eu acho interessante que às vezes eu vou num lugar ou outro e encontro ainda a empregada doméstica, alguém escutando o rádio. radinho dentro da cozinha, a hora que está Ah, fazendo uma comida, passando uma roupa e tal. Eu é, vejo isso em alguns, eu dou aula, então eu vou na casa de um, de outro, de um aluno e tudo é, mais. E na casa de alguns, assim, eu vejo isso rolando e eu acho, bicho, o rádio tem uma força tem. impressionante, né? A Porque televisão não matou o rádio de jeito nem nenhum. a internet, Mas É, pelo né? Que você contrário, fica o achando. rádio é um fenômeno que ele se fortaleceu, é, né? O é, rádio hoje você tem uma série de empresas, anunciantes no rádio exatamente. hoje, né? Isso. E ele é uma mídia fantástica, né? Porque não É, e o rádio muitos, né, falaram, vocês acabaram de citar agora, que tinha data para morrer, né, com a é, internet, É. e é, pelo contrário, ele só se fortalece, é. só se fortalece. Uma Ah. transformação, na realidade, né. E Ângelo, até e pouco, né? Até pouco. O rádio se transformou pouco, porque a essência dele eu continua continua. É, continua a mesma, né? é. É. É, a gente estava falando em off aqui sobre a questão da, já que a gente falou em internet, da questão da liberdade, que está muito em voga agora, né, porque está Hum. sendo votado lá e tal, da liberdade de expressão, do uso da internet, da fake news, tal. Dá a sua opinião aí, o que que você acha? Olha, na verdade, não tenho conhecimento do projeto que vai regular a internet. Então, qualquer opinião aqui vai ser um chute, né, que eu vou dar do que eu Hum, leio nos jornais às vezes e tal. Então, eu acho que tem que ter mesmo uma regulamentação, não é censura, tem que ter cuidado para não ter censura, mas eu acho que é um projeto que tem que existir e tem que virar lei para a gente ir aos poucos arrumando ela, porque do jeito que tá muito livre,
qualquer um faz o que faz e Uhum. conclama multidões para se suicidarem, conclama multidões para usar um determinado, uma determinada droga e usa a internet para marcar encontro de briga, de torcida, Sei. sabe? Então, isso tem que ser corrigido, tem que ser feito Uhum. leis para barrar isso aí, porque não é possível que tenha essa liberdade toda e a gente não saber de onde estão partindo as fake news, né? De É onde a origem complexo, de tudo, né? eu Então é uma coisa muito eu acho complexa. interessante o assunto e ao mesmo tempo complexo. Fernando, eu vou pedir só um pouquinho para a gente fazer uma mini pausa aqui. Vai fazer cocô? Não, eu vou fazer o número 1 mesmo, mas para outras cositas mais. Continuando aqui nosso papo maravilhoso com esse entrevistado ilustre, amigo, parceiro, irmão, que eu tive a honra de tocar durante alguns anos e E vai ainda, tocar muito tempo se ainda. Deus quiser, together. Eu estava num raciocínio mais tarde aí, Fernando, que você falou que eu fiquei emocionado aqui em off, Ah, mas é verdade, e eu já falei isso para ele e agora não posso chorar, que é o seguinte: eu comprei o meu apartamento com 28 anos de idade, por isso que eu estava falando aquele papo de músico e tarará, e foi por causa desse sujeito, porque a gente tá, né, ele estava bombando no Faustão, a gente fazendo show no Brasil inteiro e tal, como eu disse, fomos pro exterior também, Cascais, Cascais. nossa, que coisa linda e tal. E, então assim, tinha uma grana que eu não estava acostumado, que foi rolando, e aí eu perguntei para minha irmã mais velha, Tereza Cristina, um beijo, e a minha irmã, trabalhava na Caixa Econômica, né, e ela sempre foi ponderada e tal, as medidas. Ela falou: "Ah, é? Tá sobrando um dinheirinho e tal, por que você não compra sua casa, seu apartamento?", entendeu? Eu falei: "Pô, mas será que dá?". Falei: "Dá, ué, quanto que você tem?". "Tenho isso, tal, não sei o quê". "Você dá conta de fazer e blá-blá-blá?". "Dou". Pronto, me incentivou e tal. E foi nessa época que eu tocava com o Fernando, porque, assim, tinha muito show, cara. O Fernando tinha show, sei lá, era uma média de 15 shows por mês, então, sabe, uma coisa todo final de Era muito semana emocionante. tocando legal, entendeu, um cachê legal. Então é o recado que eu dou para os músicos, aliás, isso é uma coisa que a gente pode até falar um outro podcast, ou a gente vai falando com entrevistados e tal, que é aquela história do, né, do músico tem que saber o que faz com dinheiro, tem que ter uma aula para isso. Para os artistas, não é nem para o músico, né? Cada um tem uma vida, a gente sabe disso. Cada um está num propósito aqui, cada um tem uma cabeça, tem uma vida, né? Mas, pô, você tem que ter essa luz, né? Essa luz de saber, pô, eu tô bem, tô tocando pra caramba, tem vários amigos nossos, né, que tocam com artistas É, aí que estão bombando. Meu, aproveita isso, faz seu pezinho de meia, porque a vida é assim, a vida é nossas montanhas de Minas, ela sobe, desce e tal. Então é muito importante, né? Porque às vezes você vê alguns amigos assim, já com idade, e que tocaram com tanta gente maravilhosa, gravaram tantos discos, e chega numa idade sem muita coisa, né? é. Então, não estou querendo me posar de nada, mas eu acho que é um toque que rolou comigo, e eu tenho outros amigos assim também, que, que tem que ter um norte na carreira. Tem que saber que o que a gente faz não é nada demais além de ser lindo, porque música é linda, toca as pessoas. Mas não é pro resto da vida que você vai estar tocando, fazendo 15 shows no mês, tocando o mês inteiro, ganhando um cachê maravilhoso. Então, aproveite isso. A gente tem que pensar no amanhã. Você pode viver o hoje, a gente tem que viver o hoje, mas você tem que pensar no amanhã, né? Então, esse é um recadinho aqui que eu queria deixar registrado, né? Que o meu primeiro imóvel foi comprado por causa desse sujeito aqui, desse grande, Eu tenho desse a minha grande. parte lá então, né? Tem, você pode, Tá, entendeu? bom. Tem um Tem uma, quartinho tem uma esperando lá. cama lá para você, tá? Fernando, então vamos lá. A gente conversou bastante, foi um prazeraço, mas eu ainda vou fazer aqui umas. Como diria o rei, o prazer foi Foi todo meu, todo meu. bicho. O que você gostaria de fazer na música ainda que você não fez? Tem algum sonho assim? Eu gostaria de. Olha, na verdade, eu sonho não com o que eu gostaria de fazer na música, porque
Tem tantas coisas que a gente precisa fazer na música, né? Que a gente gostaria de fazer. É, fazer música mesmo, gravar um disco autoral. Não, tem muita coisa, mas meu sonho mesmo, isso aqui sem qualquer demagogia, seria ver os artistas de Minas se unirem e darem valor ao que acontece em Minas Gerais, ao que acontece em Belo Horizonte, por exemplo. Eu vejo a classe artística aqui muito, né, afastada e tal, cada um faz o seu e tal, não quer saber do outro. Um exemplo que eu sempre citei foi o exemplo da Bahia. Se pergunta Gilberto Gil, quem é o melhor cantor? Ah, é Caetano Veloso. Quem é o melhor compositor? Ah, é o Gil. Quem é a melhor cantora? Ah, é Legal. Gal Costa. Ah, e quem é a outra melhor cantora? Ivete Sangalo. Aí tá. Eles se valorizam muito. E nós aqui em Minas temos esse problema que eu acho que é um grande problema, que a nossa música não sai muito pelas montanhas de Minas. Claro que temos exemplos aí né, de bandas estouradas, Skank, Jota Quest e tal. Isso aí eu vou deixar de lado. Clube da Tô falando Esquina e tal. a grande maioria, não repercute lá fora. Por quê? Os próprios músicos não dão valor ao outro que está tocando com você, àquele artista. Sabe, acho que falta muito essa integração dos músicos. Acho que o dia que tiver essa integração, que eu cobro sempre, já falei com o Tadeu Franco, conversamos sobre isso uma Uhum. vez, e ele concordou comigo, que se a gente fosse igual aos baianos, a música mineira estaria em outro patamar. Em outro Sim, patamar. sim. Então eu sonho, pode ser utopia ou não, com um dia que chegue assim, né? Que a gente possa dar valor, porque aí sim os patrocinadores vão dar valor, né? Porque hoje em dia fala corrente aqui em Minas Gerais. Ah, se fosse um artista de fora, lotaria o tal teatro, mesmo fazendo uma arte inferior ao cara que está fazendo aqui em Belo Horizonte. Por quê? Porque é de fora, então eles valorizam mais. Então vamos valorizar É. o que é feito em Minas, né? Não estou dizendo que você deve gostar de todo mundo que faz arte aqui, não, mas, pô, valoriza os caras, citem os caras, né? O Tadeu Franco vai fazer um show, citou o Fernando Ângelo ali, num momento que ele achou que é legal. Tal. Quem está fazendo um trabalho bacana é o Gogan. Ah, quem está fazendo outro trabalho bacana é o Will Mota, é o Tata Simpa, sabe? Então tem várias Isso, maneiras da exatamente. gente se unir em torno de uma causa, que é a Aliás, valorização do músico. esse som tá bom aqui por causa, bem grande parte por causa do Gogan, que a gente acabou de falar dele aqui. O Gangá é outro artista, né? O cara, além de ter uma banda de Beatles maravilhosa, É. saber muito, tem um conhecimento, né, da engenharia sonora, vamos dizer, É. falar, né, gravações, tudo, áudio. E a gente vai trazer ele aqui, já falei com ele E é também. muito comum isso, a gente ouvir assim, se o Gauguin estivesse em São Paulo ou no Rio, pô, mas por que tem que existir É, isso? Por que que... se o Will tocasse em São Paulo ou no Rio, seria outra coisa. Porra, é. tem que tocar aqui e o público tem que prestigiar, cara. Fernando, vamos contar umas histórias engraçadas que já rolou. Eu já presenciei algumas nas nossas viagens aí. Aliás, nós temos uma que é Não, tem o uma que é mestre muito de todas, né? boa. Mas conta aí, fala aí, lembra umas aí, Não, vai. uma vez nós fomos fazer um show no interior, né? E aí tá eu e o Will, a gente fazendo um show lá e tal. De repente, entra uma senhora, sobe no palco, que é uma professora lá da cidade, e ela chega na frente do microfone do Will. Eu tava aqui, ó, tocando, Ela na chegou hora, por trás do Will. tava assim, né? Não, ela chegou na frente. É. Ela entrou aí na sua frente para fazer uma declaração, falar alguma coisa, um recado. Isso, ela foi usar o microfone. É. Então, aí ela ficou aí, o Will logo atrás dela, e ela tá assim, gente, a voz era assim mesmo, gente, nós precisamos aplaudir esse artista fenomenal que é Perguntou pra mim. o Ângelo. E eu vou até cantar um parabéns para você, para eles. Parabéns pra Com você. essa voz, cara, com essa voz. Esse cabritinho rolando. E o Will, e ela na frente do Will,
E o Will, pra tocar o parabéns, acompanhar o pessoal, parabéns pra você. E a mulher no meio do. Eu com a mão assim, quase abraçando a senhorinha, cara. E ela não saía, não desocupava o microfone. Bicho, Era muito engraçado, foi comédia. muito engraçado. Uma outra que eu sei que quem falava isso era o Thor, baterista. é. Grande Thor. Wagner Uma hora a gente Guimarães, traz ele lá, da né? banda Move, né? Fazendo um grande Teófilo? sucesso. De Teófilo? É, de Teófilo Antônio. Teófilo, né? Abração, Thor. O Thor contava que eles foram fazer um show no interior e chegou um senhorzinho. Você chega no interior, sempre assim, tem uma galera curiosa para saber, pô, chegou um artista, quem que é, não sei o quê. E o senhorzinho chegou perto do Fernando, acho que ele chegou perto de você, né? Ou perguntou para alguém, não sei. Mas ele falou assim, ele reconheceu, né? Então, mas ele falou assim, não lembrava o nome, ele falou, o senhor é qual mesmo? O senhor... O senhor é qual mesmo? Na cara dele, o senhor é qual mesmo? Porque eu não associava o nome, bicho. São muitas Essas histórias. coisas regionais, assim, é muito engraçado. E aí a época que eu tava fazendo um show no Parque de Exposição, um senhorzinho também me chamou e tal, assim, canta aquela Nossa, música. essa aí é boa. Canta aquela. Eu falei, qual? Aquela do Azedrinho. Azedrim. Eu falei, Azedrim? O que é isso? Aquela que você canta do Azedrim. Por que Azedrim, meu senhor? Não, aquela que o senhor fala lá, que o senhor ouviu o senhor cantando no Faustão. Eu falei, mas que porra de Azedrim é essa? Aquela que você fala assim, Azedrim, Zedrim. Azedrinho é bom pra caralho, bicho. Ai, Aí que eu vi que ele tava querendo essa música que nós aí, ó. vamos encerrar Então- esse podcast com flores, abraços, agradecimentos a todos. Muito obrigado, gente, pelo convite. Achei sensacional estar aqui com vocês. Espero que outras vezes seja convidado, tá bom? Maravilha. As portas estão e estarão sempre abertas para você aqui. Muito obrigado. Obrigado. Maravilha. Então, obrigado à equipe técnica toda aí. Né? Enzo. Fala aí, Marcos. A equipe, olha lá, ó. Nós estamos com a Nosso equipe completa coronel. aqui. Enzo, Coronel. Orleans, Fernando Orleans. Coutinho, né? Toda a equipe aqui, mais os 348 que não vai dar para falar o nome de todo mundo, né? Mas então, nós estamos aqui com a equipe completa. técnica. Agradecer a todo mundo, obviamente, E a né? produça caprichou no vinho, água. E, gente, é água, tá? E esse queijo não é de cenário, E mas o na queijo- próxima vez já vamos trazer um cenário que é queijo mais a gente barato. tá comendo né? mesmo, mastigando. Uma e- vez, Will, eu fui fazer Maravilhoso. um podcast. Pode quem? Tinha um monte de queijo, vinho e tal, não sei o quê. Aí depois de beber o programa inteiro e comer o programa inteiro, que me avisaram que o Que era... queijo era cenográfico. Aí já era, né? Aí já era. Então vamos lá, Eu Ângelo. não tenho água, não. Tem outra coisa aqui, viu? Ó, muito Aliás, tá uma obrigado. delícia, viu? Aqui, ó, reforçando mais uma vez. Olha que caneca linda. Certo? Podemos sortear, podemos ter um brinde aí, né? Isso aí dá uma música, hein? Olha Patrocínios, que caneca linda. olha que blusa linda. Então vamos espalhar isso aí, tá, gente? Vai ter aqui Instagram, Facebook, Twitter, Will Twitter. take. né? Will Talk, ok? Aqui também, olha que coisa linda, tá tudo Will lindo aqui. toca também. Toca também. Will faz tudo. Um beijo, obrigado. O primeiro de vários, se quiser. Fernando, obrigado pelo carinho, pela atenção, sempre, né? Obrigado a Marcos, vocês. que está aqui fazendo esse contraponto aqui, né? Pô, mas o que eu vou fazer lá do lado? Você fala, pô. Não pode ficar quieto, mas pode falar também. É um verdadeiro contrapeso, né? Ó, o nosso Contrapeso de querido... luxo esse, hein? Nossa. Vamos atender a imprensa aqui com fotos. Ah, coisas de projetos, hein, ô Ângelo? Ah, tá. Eu não sou o Luxemburgo, não, mas eu tenho projetos. Projetos? Tenho projetos que. É levar o Corinthians para a segunda divisão ou não? Porque o projeto dele hoje é esse, né? Exatamente, cara, exatamente. Mas os projetos, eu estou trabalhando já num projeto muito grande, que vai ser bacana, não posso Legal. falar ainda, mas vai ser um projeto muito bacana. E outra coisa, pela primeira vez, eu vou fazer um projeto, não posso falar Tá falar bom. mais detalhes. Vai ser que é inédito, tá? Vocês vão ter notícias. Então já fica o convite Já fica o para convite. quando você lançar o projeto, você Isso. voltar aqui e contar em detalhes pra gente. Tá bom, Aí. legal. Então
Então vamos lá, querido. Vamos lá, um mundo maravilhoso para vocês todos que estão nos assistindo aqui, como o da canção, interpretada por Louis Armstrong. I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue and clouds so white, the bright lusty day, the dark and sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.